olha o trecho dessa entrevista que a ex-esposa do Eduardo Pazuello, que foi o ministro da Saúde durante todo o pandemônio, durante toda a matança, durante todo assim, o genocídio. Olha o que. E a gente não está falando de um amigo, da ex-esposa do Pazuello. Olha o que ela falou na entrevista que ela deu para o UOL. Vamos lá, vamos ouvir. Então, era momento para fazer confraternização de Ministério da Saúde, era momento para se reunir com autoridades para resolver o problema do oxigênio, para agilizar a chegada do oxigênio em Manaus. Era para ser feito alguma coisa e só foi distribuído cloroquina. Naquela noite eu liguei para ele. Nós tínhamos nos desbloqueado por poucos dias, assim. Nesse dia eu liguei para ele e eu falei para ele assim: você tá dando uma festa e ele não é da sua conta o que eu faço aqui na minha casa. Eu falei assim: não é da minha conta, mas é da conta de todo mundo, porque um ministro da saúde dando festa em plena pandemia, num colapso de oxigênio, é criminoso. Chega a ser criminoso. Você tem que dar um jeito de trazer esses oxigênios, Eduardo. Tem gente minha morrendo. Quando eu falei gente minha morrendo, eu não falava de meus parentes, mas eu perdi muito amigo. E eu falo, vocês noticiaram e eu vivi. Eu vivenciei, eu fui testemunha do que estava acontecendo ali em Manaus. E aí, naquele momento, eu gritei muito com ele. Eu gritava muito. Eu surtei. Foi o dia que eu surtei, definitivamente. E eu falava para ele: assassino, genocida, você não presta, você é um monstro, você vai pagar por isso, Eduardo, você vai pagar. E ele falou assim: não enche meu saco, eu tô preocupado em comprar, são os sacos pretos, porque tinha que comprar saco preto, né, para colocar as pessoas. Eu tô preocupado em comprar os sacos pretos. Por mim, eu comprava só os sacos pretos. E, irmão, eu tomo cuidado quando a gente vai falar sobre isso, sabe? Eu até que sou naturalmente mais inflamado aqui e teria todo motivo para estar inflamado aqui, eu tomo cuidado, Vivian, porque eu fico imaginando alguém que perdeu, eu juro, e falo isso assim, mexido mesmo, sabe? Arrepiado por conta de ficar mexido. Imagina alguém que perdeu um pai, uma mãe, um filho ou uma filha, porque crianças morreram, sim, Bolsonaro diz que não morreram, mas morreram. Sim. Um irmão, uma irmã, um amigo, uma amiga querida, assistiu uma entrevista dessa. Imagina o que é, sabe? O cara fazendo festa. Isso que ela falou, e aí, mas esse negócio de ex-mulher, teve a festa? Teve a festa. Como é que alguém pode fazer uma festa no meio desse caos? Todo mundo morrendo? O que a gente faz quando uma pessoa morre? Você vai num estádio, uma pessoa morre, o que acontece antes do jogo? 1 minuto de quê? De silêncio. É o oposto da festa. Você já foi numa missa, numa celebração evangélica, antes ali do ofertório, em algumas celebrações, da comunhão em outras celebrações? O padre pede o quê para a gente lembrar dos que estão sofrendo, dos que já se foram? Ele fala o seguinte: agora eu queria pedir um momento de pausa, de silêncio, para a gente lembrar de todos aqueles que já partiram. O cara faz uma festa. E aí ela diz que o cara falava: você está falando para eu fazer isso, aquilo, deixar de dar cloroquina. Agora minha missão é comprar saco preto. No meio desse caos também, sai a notícia ontem de que o fundo de investimentos do qual o Guedes era sócio, e aí a gente tem que ser justo, né? Dizem que ele era sócio, sabe-se lá se ele ainda é um investidor do fundo, provavelmente deve ser, eu não sei essa informação, mas uma empresa que ele foi sócio a vida inteira é uma empresa que fala com ele todos os dias. Os donos da empresa falam com ele todos os dias. São as pessoas que estão nos primeiros contatos do WhatsApp, do telefone. São pessoas que se informam de tudo que está acontecendo. E aí, Guedes, vai morrer ainda muita gente? Não vai morrer muita gente? E aí, Guedes, essa pandemia é muito séria, não é muito séria? A gente descobre ontem também que a gestora, que o Paulo Guedes era o negócio dele, a gestora pega e no auge da pandemia ali, quando tinham morrido mais de 100 mil pessoas já, a empresa pega e investe em cemitérios e funerárias. É essa maluquice. Quando as pessoas falam: Eduardo, você é um comunista. Não é, gente, mas eu tenho certeza que a gente, como espécie, tem que encontrar uma maneira diferente de viver do que essa, que é o seguinte: deixa só o lucro tomar conta. O resto não tem valor nenhum, porque nesse modelo selvagem, perverso, capitalista que a gente vive, nesse modelo, o cara investe em funerária e cemitério no auge da pandemia,
porque é uma chance de ganhar dinheiro. E muitos vão dizer, ué, mas ele está errado? Alguém tem que investir? Aí eu digo o seguinte, poxa, mas alguém que era sócio, alguém que fala todos os dias, alguém que tem as informações daquele que deveria estar protegendo? Quantas pessoas da família do Guedes será que não tem dinheiro investido nesse fundo? O ministro da Saúde será que tem que celebrar a morte? Então, gente, a gente está falando aqui de algumas pessoas absolutamente insensíveis ao maior sofrimento que pode existir. A gente poderia colocar nesse pacote, aqui a gente está trazendo notícias novas, mas poderia colocar nesse pacote da insensibilidade o Bolsonaro imitando uma pessoa sem ar, dando gargalhada. Poderia ter colocado para juntar no pacote. Então a gente está falando de pessoas que ou são completamente insensíveis ou são muito, mas muito malvadas, perversas, sádicas. Porque você fazer festa com gente morrendo, isso tem um nome para quem estuda a mente humana. Chama-se sadismo. O gozo no sofrimento do outro, o prazer no sofrimento do outro, tem um nome essa patologia. Isso é sadismo. São pessoas sádicas. Meu irmão, eu volto a repetir. Eu acabei de ler aqui, e até para fechar com uma coisa até um pouco mais irônica, eu li aqui no Instagram, uma pessoa postou o seguinte, olha só, Lula conseguiu unir FHC, Marina Silva, João Amoedo, Sarney, Joaquim Barbosa, Simone Tebet, Henrique Meirelles e Boulos. Quem não se lembra dos dois discutindo naquele debate? Angélica e Xuxa, Ludmilla e Anitta, Roger Waters e João Gomes, Hulk e Aquaman, DC e Marvel. E você ainda não entendeu o tamanho do drama, irmão? É porque aqui, ó, é muita maldade, é muito sadismo, é muito, enfim, é muito aquilo que, se a gente deixar crescer mais ainda, é a certeza do nosso fim, como espécie, como grupo, como coletividade. E é por isso, sabe, que a nossa luta tem que ser tão forte para poder, literalmente, destruir esse caminho e escolher um outro caminho.